Portanto, terá que ser mesmo parte da nossa agenda nacional evoluirmos para a reforma da administração e a despartidarização da administração pública. Para que deixemos de ter uma administração que na sua postura e na sua conduta dificulta a vida do cidadão. É verdade que também percebemos, e isso ficou muito mais patente na segunda reunião com o Ministro da Administração do Território, que há um grande desajuste de interpretações. E também há um desajuste entre as normas legais e aquilo que o Ministério da Administração criou, que chama-se o Portal do Cidadão. Da maneira como o Portal do Cidadão está feito, viola a lei dos partidos políticos. E nós tivemos essa discussão com o próprio Ministro, que da mesma maneira que nas administrações municipais os administradores interpretavam mal as normas legais e confundiam com o papel do Portal do Cidadão, também encontramos essas dúvidas no Ministério. Então, se no Ministério também há dúvidas da lei, como é que as administrações não vão ter? E nos ministérios chegaram a nos dizer no Ministério que a lei é que não estava bem. Não. A lei, mesmo quando não está bem, tem que ser cumprida. Agora que depois muda-se a lei. Não se pode criar normas administrativas contrárias à lei. Tem que se ajustar. E nessa altura promover a mudança da lei. Também é verdade que encontramos, em muitos casos, interpretação casuística das próprias leis e, em muitos casos, comportamentos antipatrióticos e maldosos. Comportamentos casuísticos porque muitas das vezes pediam que os sobas viessem reconhecer as pessoas e a lei não prevê isso. Noutros casos exigiam que as comissões de moradores intervissem e a lei não precisa disso. Tivemos até administradoras que foram nas rádios locais ler os nomes das pessoas que assinaram pelo Prajá. Joaquim, Antônio, Sebastião, não sei o quê. Ler na rádio. Nós consideramos que foi um ato intimidatório para intimidar todos aqueles que subscreveram. E depois tiveram o choque de ver que muitos dos que aprovaram para já eram do MPLA. Foi preciso convencer alguns governadores provinciais e alguns administradores municipais que o ato de apoio no surgimento de um país não significa ato de militância. Militância é outra coisa, quando a pessoa se inscreve. Agora, está partido para já, ainda não está, ainda não existe. E já estão aborrecidos que, em muitos casos, identificaram nos nomes das listas muitas pessoas do MPLA. Portanto, esse foi mais ou menos o quadro que nós encontramos, mas que felizmente conseguimos ultrapassar rapidamente. Também quero deixar claro aqui que nós decidimos estruturarmos-nos em força política para já, por patriotismo, por convicções patrióticas também e sentido do dever. Mas, sobretudo, pelo conhecimento profundo que temos da realidade da vida dos nossos cidadãos, que nos obriga a estarmos juntos do cidadão, sermos a voz daqueles que não têm voz, com visão, com ambição de uma Angola justa e séria, mas também com muito realismo. A nossa agenda, primeiro, tem a ver com a defesa dos interesses dos cidadãos, em primeiro lugar. Segundo, defendemos a reforma das mentalidades, valores e princípios patrióticos. Terceiro, defendemos a reforma e práticas do conceito de serviço público. É por isso que o nosso partido chama-se para já servir Angola. Nenhum de nós, quando estiver lá, vai se servir a si próprio. Não, servir Angola. E ao servirmos todos os cidadãos, nós também fazemos parte desses cidadãos. Teremos mesmo que defender e promover
a reforma constitucional e a reforma do Estado. A nossa Constituição tem lacunas profundas que podem travar a reforma do Estado. Devolver a eleição do presidente aos cidadãos diretamente, escolher a pessoa. Não é ficar em cabeça de lista de partido ou não partido. Fazer a descentralização política para não haver concentração de poderes todos na capital. Precisamos de rever o modelo de constituição do nosso poder legislativo. Será que o princípio da proporcionalidade com base em listas partidárias é a melhor opção? Ou é preferível fazermos círculos uninominais que cada pessoa é conhecida, aquele deputado é do círculo tal e ele tem que defender os cidadãos? Quando são listas partidárias, não é preciso a pessoa trabalhar para o povo. É só ficar ali a bajular e lhe meter na lista. Não pode ser. E depois de chegar no parlamento, não quer saber qual é o eleitorado. O mais importante é ficar bem com a direção do partido para nas próximas eleições lhe meter mais na lista. Precisamos de reformar isso. Assim, cada cidadão vai no partido deles, que eu quero ser o candidato do meu partido na circunscrição do Bailungue. E ele tem que lutar com o povo tem que lhe conhecer. Isso chama-se círculos uninominais. E a pessoa tem que pertencer a um círculo, não é ficar numa lista que você depois manda passear o cidadão. Temos que rever, vale a pena continuarmos com o sistema proporcional misto, deputados eleitos na lista nacional e outros eleitos nos círculos provinciais, mas sem serem conhecidos, ou fazemos duas câmaras, Câmara Baixa e Câmara Alta, para que alguns mais velhos não se misturem mais na Câmara Baixa com os meninos que depois falam coisas difíceis. Mas eles chegam lá em cima e que recebem o trabalho que vem da Câmara Baixa, avaliam com serenidade, etc, etc. Portanto, temos que fazer a reforma constitucional. E com isso ser possível fazer a reforma do Estado, despartidarizar o Estado, despartidarizar a administração pública, despartidarizar as Forças Armadas e a Polícia Nacional, despartidarizar os serviços de segurança. Só assim é que teremos um Estado democrático e de direito. A qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada nação é diretamente proporcional à qualidade e profundidade da participação dos cidadãos nesses processos. E nós não podemos ambicionar menos do que uma verdadeira democracia em um Estado de Direito. Mas depende da nossa participação, depende do nosso papel. Nós não podemos ambicionar menos do que justiça e justeza social. Depende da nossa participação, depende do nosso papel. Nós não podemos ambicionar menos do que um país moderno, em progresso econômico, tecnológico, mas, sobretudo, com justiça social para o cidadão. Depende do nosso papel, depende da nossa participação. Este é o nosso objetivo como cidadãos e como atores. E a nossa agenda é clara. 2019 foi o nosso surgimento. Em 2020, temos que estar preparados para a institucionalização do Prajá. Pelos dados técnicos que o Dr. Xavier deu, 60 dias para o tribunal, dão-nos mais ou menos no princípio do primeiro trimestre de 2020, que é o prazo máximo que o tribunal tem para a nossa legalização. E em função a isso, temos que estar preparados para em 2020 fazermos a institucionalização do Prajá, a estruturação do Prajá e a eventualidade de participarmos em eleições autárquicas, que duvido que aconteçam em 2020. É por isso que no dia 29 deste mês teremos uma reunião magna com todos os delegados de todo o país. É para, enquanto esperamos a legalização, nós começamos já a nos preparar e fica a antecâmara do nosso primeiro congresso, que acontecerá logo depois da eleição. Em 2021,
2021, o nosso papel será amadurecimento e crescimento, para estarmos preparados em 2022 para a participação nas eleições gerais. Esta é a nossa agenda e deixo o meu apelo a cada um de vós. Preparemos-nos, estejamos disponíveis como no passado para contribuirmos positivamente para o futuro do nosso país, mas sobretudo para desempenharmos um papel determinante nesse futuro a partir de 2022. Eu acredito que, como no passado, posso contar convosco. Mas, sobretudo, também acredito que é vosso desejo fazerem com que Angola seja um país justo e sério, porque isso terá efeito nas vidas das nossas famílias, dos nossos concidadãos e de todos os nossos amigos. Muito obrigado, senhores jornalistas, estou disponível. Podem fazer as perguntas que quiserem. Senhor Abel Chibuco, eu sou adérito de Jesus da Rádio Mafia. Não gostava de saber por que teme que as autarquias venham a ser concretizadas em 2020? Questões de calendarização. Nós decidimos, sob proposta do Presidente da República, na reunião do Conselho da República de fevereiro de 2018, que as eleições gerais as eleições autárquicas teriam lugar em 2020. Foi 2018, no princípio. Hoje estamos quase no fim de 2019 e, número 1, o pacote legislativo autárquico ainda não foi aprovado. E não se pode fazer nenhum ato sem a primeira parte, que é aprovar as leis que dizem respeito ao processo autárquico. Nessas leis, há a parte mais controversa, que tem a ver com o problema do gradualismo geográfico ou funcional. Ainda não foi decidido. E é um debate muito polêmico no país, estamos completamente divididos. O país todo defende o gradualismo funcional e o partido no poder defende o gradualismo geográfico. Depois de discutirmos isso, como o projeto de lei que o regime introduziu no Parlamento defende o gradualismo geográfico, teremos que definir quantos municípios e quais. Até agora não sabemos. Depois de definir quantos e quais, será preciso avaliar se é preciso ou não reformular a divisão territorial desses municípios, novo reordenamento. Depois de fazer isso, é preciso fazer um registro eleitoral nesses municípios. Depois disso, é preciso fazer com que as candidaturas apareçam, para depois fazer os boletins do processo todo. Não acredito. Também não acredito que isso aconteceu só por razões técnicas de incapacidade organizacional ou não. Não. A minha convicção, e eu ando muito pelo país, é que o Partido do Poder tem noção do estado de espírito dos cidadãos angolanos neste momento, que não lhes é favorável. E por isso estão a protelar. E não é por acaso que foi feito o programa integrado de intervenção dos municípios. É para tentar fazer o quê? Uma escola ali, mais uma clínica aqui, para ver se mostram trabalho e a opinião dos cidadãos muda. Não vai mudar, porque a vida dos cidadãos piorou. É por isso que eu tenho dúvida. Façamos a pressão para que os calendários aconteçam. Nós próprios, a partir do momento da nossa legalização, preparemos-nos. No entanto, eu tenho dúvida. Bom, se não há mais, nós vamos ao Tribunal Constitucional. Doutor Abel, para fazer a recolha de assinaturas, eu acredito que foi necessária uma grande logística, porque tiveram que passar por várias províncias. Teve algum apoio financeiro ou este investimento foi tirado do seu bolso? Para fazer a recolha não foi necessário uma grande logística. Primeiro, porque nós estamos representados em todo o país e em todos os municípios, não é verdade? Com as coordenações provinciais e municipais provisórias.
Segundo, dependeu da vontade do cidadão. O cidadão veio, preencheu a ficha, não tem custos, não é verdade? E o cidadão tirou fotocópia do bilhete de identidade dele e é barato. O que foi dispendioso foi o processo de tratamento dos atestados de residência. Os atestados de residência nos municípios pagam-se em todo lado. E há um decreto do Ministério da Administração do Território que estabelece 3 categorias. Nos municípios mais afluentes, pegamos exemplo Talatona, um atestado de residência custa 400 e tal kwanzas por pessoa. Nos municípios intermédios, custa 246 por pessoa. E nos municípios menos afluentes, custa 100 e tal por pessoa. Isso é que é legal. Mas nós tivemos também municípios que nos exigiram pagar valores ilegais. Por exemplo, Saurima tivemos que pagar 600 kwanzas por pessoa, o que não é legal. Tivemos municípios que pediram 1000 e tal kwanzas por pessoa. Sim, esse processo envolveu um grande esforço financeiro, muito grande. E até agora, ainda temos municípios onde os processos entraram, já pagamos e não queremos entregar os processos. Portanto, ainda vamos lutar, como sabem, ainda temos 20 e tal mil processos, mas a maioria já está tudo pago. E foi esforço nosso, pessoal, de todos nós. Doutor, José dos Santos, do FTP. A minha pergunta é, esta cópia em tempo recorde de declarações pressupõe várias leituras, não é? Qual é a leitura que se pode fazer desta rapidez na adesão de populares ou apoiantes do Para Já? Primeiro é a expectativa e a vontade de ver o surgimento de uma nova força política que represente as ansiedades do cidadão. Nós, a nossa máquina, teve dificuldades até de atender, porque era muito grande a avalanche. E por isso, se isso é assim, o país que se prepare logo depois da nossa legalização. Bom, não há mais perguntas. Decidi fazer um último comentário. É de que o país precisa de uma nova visão. E, sobretudo, de sensibilidade para com o sofrimento dos cidadãos. Que a vida da maioria dos angolanos piorou nestes 2 últimos anos. Piorou, primeiro, por causa da desvalorização contínua da moeda. Segundo, piorou por causa do encarecimento do custo de vida. O custo de vida está mais caro. Terceiro, ainda levamos com o IVA por cima. A vida das pessoas está muito difícil. E nós temos que ter sensibilidade, mas sobretudo uma nova visão para como fazermos quando chegar o dia. Obrigado.